Shalom. O livro de Atos, na Bíblia, no Novo Testamento, nos mostra o nascimento, o crescimento, a expansão da igreja de um modo geral. Nós vemos os líderes religiosos, por exemplo, dizendo: olha, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina de vocês. Depois da morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, a gente vê que vem uma perseguição contra a igreja e os cristãos são espalhados. E à medida em que eles vão pelos caminhos, pelas cidades, pelos lugares, eles vão compartilhando a palavra e a igreja começa a crescer. Encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. Ele tem um encontro transformador com Jesus, e toda pessoa que tem um encontro com Jesus tem a vida transformada. E esse Paulo, quando tem esse encontro transformador, depois se torna um porta-voz da mensagem que ele perseguia. E ele vai a lugares longínquos, a lugares onde o evangelho, possivelmente de outra forma, não chegaria, mas ele se dispõe a ir, a pregar o evangelho, a anunciar a Jesus em todos os lugares. Quando nós olhamos naquele tempo, vemos que não era costume deles construir templos. Eles se reuniam nos lugares possíveis. Atos 2 diz que eles se reuniam nas casas, eles se reuniam no templo, mas lá não havia cadeiras, lugar de reunião, eles se encontravam lá. Nos lugares distantes, começaram nas casas, como a igreja de Filipos, por exemplo, quando Paulo prega na casa de Lídia, por exemplo, ela se converte, os seus se convertem, e aí, a partir da casa dela começa uma igreja. Então nós olhamos para o Novo Testamento e descobrimos uma igreja que cresce não a partir de uma estrutura, mas a partir de relacionamentos. Em Atos capítulo 4, a gente lê algo interessante dessa igreja que estava nascendo. Atos 4, verso 32, diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Nós sabemos que a época era outra, as necessidades e circunstâncias eram outras, mas o que eu quero chamar a atenção era para o nível de relacionamento. O nível de relacionamento daqueles cristãos era profundo, fazia com que eles de fato não tivessem apego a coisas, porque o primordial para eles não era possuir coisas, nem para a igreja local ter um templo, uma placa, um nome, mas os relacionamentos profundos em Cristo Jesus. Essa era a igreja que Jesus estava edificando, que continua edificando até hoje. Agora, quando nós olhamos para essa realidade que a igreja vivia e olhamos para tanto sectarismo, tanta separação, tanta divisão hoje, a pergunta é: onde erramos? Por que não conseguimos ter relacionamentos profundos com os nossos irmãos na mesma igreja local? Não estamos nem falando das diversas denominações, mas dentro da própria igreja local temos dificuldade nos relacionamentos, temos divisões, temos separações. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele chama a atenção daquela igreja exatamente por isso. Ele está dizendo: olha, vocês estão divididos, vocês têm preferências, vocês perderam a unidade, cada um está procurando fazer o que interessa a si mesmo. Até quando ele fala da ceia, ele diz: olha, isso que vocês fazem não é ceia do Senhor, porque vocês marcam a refeição, aquele que chega primeiro come, bebe, não está nem aí com os outros, aquele que não tem, ou seja, o mais necessitado que chega para celebrar, não tem o que comer porque os outros já comeram primeiro. Enfim, vocês não estão preocupados com relacionamentos. Igreja é relacionamento. Igreja é você valorizar o outro e valorizar estar com o outro. Não existe igreja de uma pessoa sozinha, de uma família, um núcleo familiar sozinho. A igreja é relacionamento dos diferentes. E a bênção de ser igreja é justamente as diferenças.
Quando diferentes, estamos juntos e somos capazes de nos amar de verdade por causa de Cristo Jesus.